Existe um mundo pairando no céu, de manhã e à noite, que a humanidade praticamente deu as costas. Vênus, o planeta mais próximo do nosso, um corpo celeste tão parecido com a Terra em tamanho e composição que os primeiros pesquisadores o apelidaram de nosso gêmeo. Mesmo assim, por mais de 30 anos, nenhuma sonda dedicada foi enviada para orbitá-lo. A última vez que isso aconteceu foi em 1989. Aquela sonda se chamava Magalhães, e o que ela encontrou por lá foi simplesmente extraordinário. A Magalhães revelou uma paisagem marcada por vulcões, coberta por lava congelada e pontilhada de montanhas imponentes. Uma superfície que parecia jovem, inquieta e profundamente estranha. Os dados que ela enviou levantaram perguntas sobre habitabilidade planetária que até hoje não têm resposta. Ainda assim, nas 3 décadas seguintes, as atenções se voltaram para outro lugar. Marte foi contemplado com missão atrás de missão, enquanto Vênus ficou esquecido, um planeta de enorme relevância científica, tratado como um detalhe secundário. Esta é a história de como isso aconteceu e de por que a maré está finalmente virando. A própria Magalhães era, de certa forma, uma colcha de retalhos, montada com equipamentos sobrando de outros programas. O radar veio da Voyager, o módulo de propulsão veio da Mariner, o sensor de estrelas veio da Galileu. Era uma sonda erguida sob orçamento apertado e acordos políticos, mas que funcionou de forma brilhante. Depois de uma jornada de 15 meses, ela entrou em órbita ao redor de Vênus em agosto de 1990. Nos 4 anos seguintes, seu radar de imageamento atravessou a espessa camada de nuvens do planeta e mapeou o solo abaixo com um nível de detalhe impressionante, algo em torno de 90 metros por pixel, cobrindo mais de 98% de toda a superfície. O que ela encontrou reescreveu a visão dos cientistas sobre o planeta. O solo estava repleto de estruturas vulcânicas, vulcões escudo colossais, maiores que qualquer coisa encontrada na Terra. Rios de lava endurecida se estendendo por milhares de quilômetros, cúpulas achatadas e estranhas formadas, onde magma espesso escorreu e esfriou no lugar, e cicatrizes circulares chamadas coroas, esculpidas por plumas de material subindo das profundezas do manto. A superfície, curiosamente, parecia jovem. Menos de 1000 crateras de impacto pontuam o planeta inteiro. A Lua, para efeito de comparação, carrega milhões delas, e Marte centenas de milhares. Essa escassez de crateras em Vênus sugere que a superfície foi completamente renovada nos últimos algumas centenas de milhões de anos. Um piscar de olhos, em termos geológicos. Isso pegou todo mundo de surpresa. A expectativa era de que Vênus, sem placas tectônicas em movimento e sem água para lubrificar a atividade da crosta, tivesse ficado geologicamente inerte havia bilhões de anos. Em vez disso, ali estava a prova de erupções relativamente recentes, talvez até a atividade que continua até hoje. Uma característica particularmente intrigante eram as tesserae, regiões elevadas parecidas com platôs, que se erguem acima das planícies de lava, retorcidas e dobradas como se tivessem sido espremidas sob pressão imensa. Alguns pesquisadores suspeitam que esses planaltos sejam a crosta mais antiga que sobreviveu no planeta, fragmentos do que existia antes daquele evento global de renovação da superfície. Se isso for verdade, as tesserae poderiam guardar vestígios de um Vênus bem diferente, um com clima mais ameno e, quem sabe, até água em estado líquido, mas ninguém sabe ao certo. O radar da Magalhães simplesmente não tinha resolução suficiente para determinar do que elas eram feitas, e nenhuma missão enviada depois conseguiu melhorar esse quadro. A Magalhães continuou operando até outubro de 1994, quando os controladores finalmente a guiaram para mergulhar na atmosfera espessa, onde se desintegrou. Depois disso, nenhuma outra missão dedicada a Vênus foi lançada. Então, em agosto de 1996, um grupo de pesquisadores anunciou ter encontrado o que pareciam ser fósseis microscópicos dentro de um meteorito vindo de Marte, uma rocha conhecida como ALH 84001. Ela havia sido arremessada ao espaço por um impacto antigo, viajado pelo sistema solar e, por fim, caído na Antártida, onde foi recuperada em 1984. Pequenas estruturas em seu interior lembravam, aos olhos de alguns, micróbios fossilizados. A notícia dominou manchetes no mundo inteiro,
e as agências espaciais rapidamente redirecionaram seus esforços para novas missões, em busca de mais pistas de vida no planeta vermelho. A alegação acabou não se sustentando. Análises posteriores mostraram que aquelas estruturas poderiam muito bem ter se formado por processos puramente geológicos, sem qualquer participação biológica, mas àquela altura, o rumo já estava traçado. Marte se tornou o centro das atenções da exploração planetária. Uma missão vinha atrás da outra. Um pequeno rover pousando em 1997, uma sonda orbital estudando o planeta naquele mesmo ano, e décadas depois, um rover do tamanho de um carro acompanhado de um helicóptero chegando em 2020. E essa lista nem inclui as contribuições de outros programas espaciais ao redor do mundo. Uma sonda europeia, uma indiana e um conjunto de rover e orbitador chinês. Marte havia se tornado, sem dúvida, o centro de gravidade da ciência planetária, enquanto Vênus desaparecia de vista. Parte dessa mudança fazia sentido na prática. Marte é, simplesmente, mais fácil de se trabalhar. Sua atmosfera é rarefeita, o que facilita os pousos. As temperaturas na superfície, mesmo geladas, são suportáveis para as máquinas. Rovers por lá conseguem funcionar por anos, às vezes décadas. Painéis solares funcionam normalmente. A eletrônica não precisa de proteção especial. As comunicações se mantêm estáveis. Vênus não oferece nenhuma dessas facilidades. Tudo ali destrói equipamentos. O pouso que mais tempo resistiu na superfície durou pouco mais de 2 horas. Calor esmagador, pressão descomunal e uma atmosfera corrosiva tornam a exploração tradicional praticamente inviável. Painéis solares não servem para nada por lá. Os circuitos falham quase instantaneamente. Mesmo equipamentos reforçados para suportar condições extremas cedem em minutos ou horas. Do ponto de vista puramente da engenharia, escolher Marte foi a decisão racional. Mas a ciência deveria perseguir as perguntas mais importantes, não simplesmente as mais convenientes. E Vênus está carregado de perguntas importantes. O grande mistério é simplesmente este: por que Vênus se tornou o que é hoje? É uma pergunta que importa não só para entender nosso vizinho planetário, mas para entender a própria Terra e para entender o que a habitabilidade realmente exige, porque Vênus nem sempre foi o inferno que é agora. A pista está na atmosfera, mais especificamente no equilíbrio entre a água comum e sua prima mais pesada, água enriquecida com deutério, na qual um átomo de hidrogênio carrega um nêutron extra. Essa forma mais pesada é mais difícil de escapar para o espaço, enquanto o hidrogênio comum, mais leve, escapa com muito mais facilidade. Em Vênus, a proporção entre água pesada e água leve é cerca de 150 vezes maior do que a encontrada na Terra. Esse desequilíbrio sugere fortemente que Vênus já teve muito mais água do que tem hoje, água que foi desaparecendo aos poucos, à medida que o hidrogênio comum escapava para o espaço, deixando para trás o isótopo mais pesado em concentração cada vez maior. De quanta água estamos falando? Possivelmente o suficiente para cobrir o planeta inteiro em oceanos. E um planeta com oceanos precisa de um clima capaz de sustentá-los. Temperaturas entre o ponto de congelamento e o de fervura da água. Uma atmosfera não dominada por dióxido de carbono. Céus livres de ácido sulfúrico. Em resumo, o Vênus primitivo pode ter se parecido bastante com a Terra. Então o que o transformou num deserto? O mecanismo responsável é conhecido como efeito estufa descontrolado e funciona mais ou menos assim. Vênus já recebe mais luz solar do que a Terra simplesmente por orbitar mais perto do Sol. Mas, bilhões de anos atrás, o próprio Sol brilhava cerca de 30% mais fraco do que hoje. Então o Vênus primitivo pode muito bem ter desfrutado de condições parecidas com as da Terra. À medida que o Sol foi lentamente ficando mais brilhante, porém, Vênus começou a esquentar. A água dos oceanos evaporou para o céu. Vapor d'água retém calor, então, quanto mais vapor se acumulava na atmosfera, mais as temperaturas subiam, provocando ainda mais evaporação. É um ciclo que se alimenta de si mesmo. Mais calor gera mais vapor, que gera mais calor, e assim por diante, até que cada gota de água da superfície tivesse evaporado, formando um manto de vapor escaldante e espesso envolvendo o planeta. Nesse estágio, a radiação ultravioleta do Sol começou a quebrar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser tão leve,
escapou para o espaço. O oxigênio se combinou com minerais da superfície ou se ligou a outros gases da atmosfera. Ao longo de centenas de milhões de anos, toda a reserva de água do planeta desapareceu, primeiro para o céu, depois para o vazio, deixando para trás um mundo completamente ressecado. Enquanto isso, o dióxido de carbono continuava se acumulando. Na Terra, esse gás é retirado da atmosfera por meio da chuva e do desgaste das rochas, combinados com a movimentação das placas tectônicas. A chuva se combina com o dióxido de carbono do ar para formar um ácido fraco que reage com a rocha da superfície. E esses minerais carregados de carbono acabam sendo puxados para o manto nas bordas das placas tectônicas, prendendo-lhe o carbono lá dentro. Mas todo esse ciclo depende de água líquida. Sem ela, não existe desgaste de rochas. E sem esse desgaste, o dióxido de carbono simplesmente vai se acumulando. As erupções vulcânicas continuaram bombeando esse gás para fora mais rápido do que qualquer coisa conseguia removê-lo, até que a atmosfera se tornasse cerca de 96% dióxido de carbono, um cobertor de efeito estufa tão espesso que as temperaturas na superfície hoje ultrapassam 450 graus Celsius, calor suficiente para derreter chumbo, zinco e estanho. Essa é a explicação mais aceita entre os cientistas, embora ainda reste bastante incerteza nos detalhes. Quando exatamente o efeito descontrolado começou? Vênus permaneceu habitável por bilhões de anos antes daquele ponto de virada, ou já era hostil quase desde o início? Chegou a ter oceanos de verdade, ou foi inóspito desde o começo? Essas não são apenas curiosidades acadêmicas, elas moldam a forma como pensamos sobre a habitabilidade em toda a galáxia. Levantamentos de planetas ao redor de outras estrelas já encontraram milhares de candidatos, muitos deles do tamanho aproximado da Terra, muitos situados dentro da chamada zona habitável de sua estrela, onde as temperaturas poderiam, em teoria, permitir água líquida. Mas não conseguimos enxergar a superfície desses mundos distantes. Conseguimos medir tamanho, massa, órbita e, ocasionalmente, para os exemplos mais brilhantes e próximos, ter uma noção da composição atmosférica. Ainda não há como dizer se um determinado exoplaneta se parece mais com a Terra ou mais com Vênus, porque ainda não entendemos completamente o que levou esses dois planetas quase idênticos a seguirem caminhos tão diferentes. Não sabemos quais sinais de alerta procurar, quais pontos de virada existem ou como reconhecer um mundo que já cruzou o ponto sem volta. Vênus é a chave para descobrir isso. Estudá-lo de verdade pode ensinar como interpretar sinais de planetas que jamais visitaremos, e se mundos genuinamente parecidos com a Terra são comuns ou extremamente raros pelo universo afora. E esse mundo ficou praticamente esquecido por 30 anos. Em setembro de 2020, um grupo internacional de astrônomos anunciou ter detectado gás fosfina nas nuvens de Vênus. O sinal veio de dois observatórios diferentes, um no Havaí e outro nas montanhas do Chile, ambos captando uma assinatura espectral num comprimento de onda de cerca de 1,1 milímetro, compatível com fosfina. O anúncio provocou uma onda imediata de debate, não porque a fosfina seja algo exótico em si, mas por causa de onde ela apareceu e do que isso poderia significar. Na Terra, a fosfina é produzida quase exclusivamente por organismos vivos, mais especificamente por micro-organismos que prosperam em ambientes pobres em oxigênio, incluindo o sistema digestivo de animais. Praticamente não existe nenhum processo não biológico conhecido em nosso planeta que gere quantidades significativas dela, nem atividade vulcânica, nem raios, nem química atmosférica comum. A vida é, pelo menos aqui na Terra, a única fonte real. Então encontrar esse gás nas nuvens de Vênus levantou uma possibilidade inquietante. Será que existem organismos flutuando lá em cima? Não é uma ideia tão absurda quanto parece à primeira vista. A superfície de Vênus é letal para qualquer coisa que possamos imaginar sobrevivendo por ali. Mas, a cerca de 50 quilômetros de altitude, as condições mudam drasticamente. A pressão atmosférica ali se aproxima da encontrada ao nível do mar na Terra. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus Celsius. Existem gotículas de umidade, embora misturadas com ácido sulfúrico em vez de água pura.
Alguns pesquisadores já levantaram a hipótese de que micro-organismos poderiam sobreviver dentro dessas gotículas ácidas, extraindo energia de uma química baseada em enxofre, enquanto flutuam indefinidamente, levados pelos ventos ferozes do planeta. Essa é uma afirmação extraordinária e exige provas extraordinárias, provas que começaram a desmoronar quase imediatamente. Outros cientistas reanalisaram os dados originais e encontraram problemas, erros de processamento, fragilidade estatística e possível interferência do dióxido de enxofre, um gás cuja assinatura se parece muito com a da fosfina. Algumas análises posteriores concluíram que não havia fosfina nenhuma. Outras constataram que a quantidade detectada era muito menor do que a inicialmente divulgada. Observações adicionais usando outros instrumentos não encontraram nada. Um telescópio aerotransportado não achou nada. Um observatório terrestre de infravermelho não achou nada. E dados arquivados de uma sonda europeia que orbitou Vênus entre 2006 e 2014 também não mostraram nenhum vestígio. A comunidade científica se dividiu ao meio, uns insistindo que o sinal era real e precisava de explicação, outros convencidos de que toda a detecção não passava de um artefato que deveria ser descartado. Então, em 2024, novas observações vindas do mesmo observatório havaiano captaram fosfina novamente, dessa vez com dados mais limpos, melhor qualidade de sinal e métodos de análise aprimorados. A equipe também relatou indícios preliminares de amônia nas nuvens. A amônia é outro gás que não deveria sobreviver por muito tempo na atmosfera fortemente oxidante de Vênus. Assim como a fosfina, a fotoquímica comum deveria destruí-la rapidamente. E assim como a fosfina, ela é na Terra esmagadoramente um subproduto da vida. Mas a amônia tem uma característica particularmente interessante. Quando se dissolve em ácido sulfúrico, ela neutraliza parte da acidez. Se de fato existissem micro-organismos vivendo dentro dessas gotículas ácidas, a produção de amônia como subproduto metabólico tornaria o ambiente ao redor deles visivelmente mais tolerável, criando, na prática, seu próprio nicho habitável. Nada disso prova que existe vida por lá, nem de longe, mas sugere que algo naquelas nuvens está se comportando de um jeito que os modelos atmosféricos atuais não conseguem explicar completamente. Diversas explicações já foram propostas: liberação vulcânica de compostos à base de fósforo, reações químicas ocorrendo na superfície de grãos de poeira, química impulsionada por raios, ou algum processo atmosférico desconhecido que ninguém havia considerado antes. Nenhuma delas se encaixa muito bem. A atividade vulcânica exigiria uma química de magma incomumente exótica, em volumes enormes. Os modelos fotoquímicos simplesmente não conseguem gerar fosfina suficiente para bater com o que é observado. Raios em Vênus, se é que acontecem, parecem raros e fracos. Sinceramente, a resposta honesta é que ninguém sabe. Nosso entendimento da química atmosférica do planeta ainda não é bom o suficiente para descartar explicações não biológicas, nem é bom o suficiente para sustentar uma explicação biológica. O que falta é a amostragem direta, instrumentos mergulhando nas próprias nuvens, medindo sua química em primeira mão, observando a dinâmica em tempo real, o que nos traz de volta ao problema central. Ninguém voltou a Vênus em décadas. As missões, a infraestrutura, os dados, nada disso existia, até agora. Em junho de 2021, a Agência Espacial dos Estados Unidos fez um anúncio que pegou a comunidade de ciência planetária de surpresa. 2 novas missões haviam sido escolhidas dentro de seu programa competitivo de exploração, e ambas tinham Vênus como destino, não uma, mas 2 de uma só vez. A primeira, chamada Da 20+, é uma sonda de descida que vai atravessar a atmosfera venusiana rumo à superfície, coletando medições o tempo todo. Ela vai analisar a composição da atmosfera em busca de gases nobres, isótopos e compostos residuais, enquanto câmeras registram a superfície com um nível de detalhe muito maior do que qualquer coisa alcançada até hoje. Instrumentos infravermelhos identificam a composição mineral do solo abaixo. Seu objetivo central é determinar quando Vênus realmente perdeu sua água. Comparando as proporções de diferentes isótopos de gases nobres,
Os pesquisadores esperam reconstruir a história térmica do planeta, quando os gases internos foram liberados pela primeira vez, quando a fuga atmosférica começou e se Vênus permaneceu habitável por bilhões de anos ou perdeu seus oceanos logo no início. A sonda também vai sobrevoar uma das regiões elevadas conhecidas como Tesserae. Se a rocha ali contiver minerais que só se formam na presença de água líquida, isso confirmaria que oceanos antigos existiram de fato. Se a rocha se mostrar puramente vulcânica, isso apontaria para um passado mais seco. A própria sonda deve sobreviver apenas cerca de 1 hora durante a descida, antes de seus instrumentos pararem de funcionar no impacto. Mas essa única hora promete trazer mais dados atmosféricos diretos do que tudo ali o que foi coletado nas 4 décadas anteriores somado. A segunda missão, Veritas, é uma sonda orbital equipada com um sistema de radar de última geração, muito mais avançado que o da Magalhães. Ela vai mapear o planeta inteiro em 3 dimensões, com resolução de cerca de 9 metros por pixel, enquanto a espectroscopia infravermelha identifica materiais da superfície e medições precisas de gravidade investigam a estrutura interna do planeta. A missão vai procurar vulcões ativos, fluxos recentes de lava e sinais de magma se movendo sob a crosta. Ela também vai estudar as Tesserae com muito mais detalhe, buscando determinar se são de origem sedimentar, vulcânica ou algo totalmente diferente, e deve responder perguntas que a Magalhães nunca conseguiu: com que frequência ocorrem erupções, se algum tipo de tectônica de placas opera por lá, como é a estrutura interna do planeta, e quanto calor ainda está escapando de seu interior. As 2 missões estão previstas para decolar no início da década de 2030, com a Da Vinci mais partindo primeiro e a Veritas seguindo alguns anos depois. Juntas, elas prometem transformar tudo o que sabemos sobre Vênus. E elas não estarão sozinhas. A Agência Espacial Europeia escolheu sua própria sonda orbital, a Envision, ainda em 2021, projetada para complementar a Veritas. Ela vai carregar radar para mapeamento de superfície, além de espectrômetros para estudar atmosfera e composição, concentrando-se em levantamentos detalhados de regiões específicas, em vez de uma cobertura global ampla. Vai carregar também um instrumento de ciência de rádio capaz de medir o campo gravitacional de Vênus com precisão notável, revelando variações de densidade dentro do planeta que poderiam mostrar se ele possui um núcleo líquido, um manto sólido e uma estrutura interna em camadas, parecida com a da Terra. 3 missões distintas, vindas de 2 programas espaciais, todas com previsão de chegar a Vênus dentro de poucos anos umas das outras. Um verdadeiro ponto de virada depois de décadas de descaso. O mundo científico finalmente se deu conta do que foi perdido durante todos esses anos de foco quase exclusivo em Marte. Outras missões também estão tomando forma. O programa espacial russo propôs a Venera D, combinando uma sonda orbital e um pouso para lançamento em algum momento da década de 2030. A Agência Espacial Indiana está desenvolvendo uma sonda orbital para Vênus, com lançamento previsto para 2028. Empresas privadas já exploram até conceitos atmosféricos, envolvendo balões ou plataformas flutuantes. Um verdadeiro renascimento está em curso. Levar uma missão até Vênus, porém, significa resolver problemas de engenharia que não existem em nenhum outro lugar do sistema solar. O grande desafio é, simplesmente, sobreviver. Lá na superfície, as temperaturas ultrapassam 450 graus Celsius. A pressão atmosférica gira em torno de 92 vezes a que sentimos na Terra. O ar em si é corrosivo, carregado de ácido sulfúrico, capaz de corroer a maioria dos materiais, enquanto o dióxido de carbono, sob pressão tão extrema, se comporta como um fluido supercrítico, nem gás nem líquido, com propriedades térmicas estranhas que tornam o gerenciamento de calor brutalmente difícil. Eletrônicos comuns simplesmente não sobrevivem por lá. Chips de computador de silício padrão param de funcionar por volta dos 150 graus Celsius. A solda derrete, as placas de circuito se degradam, as baterias morrem, as partes mecânicas móveis se emperram, as lentes ópticas embaçam ou racham. O programa soviético que primeiro pousou sondas por lá, décadas atrás, resolveu esse problema na base da força bruta. Cápsulas de pressão com paredes espessas, isolamento térmico pesado,
blocos de sal de nitrato de lítio embutidos para absorver calor por meio de mudança de fase, e instrumentos mecânicos simples capazes de operar por pouco tempo antes de falhar. Mesmo com tudo isso, o recorde de sobrevivência na superfície fica em pouco mais de 2 horas, e a maioria dos pousos morreu bem antes disso. A engenharia moderna vem abrindo novas possibilidades. Semicondutores de carbeto de silício conseguem continuar operando em temperaturas acima de 500 graus Celsius, e versões dessa tecnologia já são usadas em aplicações aeroespaciais exigentes. Engenheiros de um centro de pesquisa da NASA construíram circuitos de carbeto de silício que continuaram funcionando por mais de 500 horas dentro de fornos de teste mantidos a 500 graus Celsius, com alguns chips continuando a operar por 60 dias em condições simuladas da superfície de Vênus, uma melhoria de cerca de 100 vezes em relação à eletrônica convencional, o suficiente para, potencialmente, viabilizar missões capazes de durar semanas ou meses no solo, em vez de minutos. Ainda assim, essa tecnologia continua bastante primitiva se comparada aos chips de computador padrão. Sua complexidade se aproxima mais da informática de 1972 do que de qualquer coisa moderna. Não daria para construir um rover sofisticado ou um conjunto de instrumentos científicos intrincado com ela, pelo menos por enquanto. Por isso, as missões de superfície continuam limitadas a ferramentas relativamente simples: sensores de temperatura, brocas para coletar amostras de rocha, investigações pontuais em vez de exploração ampla, respondendo perguntas específicas e coletando dados indisponíveis a partir da órbita. Missões atmosféricas trazem um conjunto diferente de dores de cabeça. As condições ao nível das nuvens são bem mais amenas do que na superfície, mas a navegação se torna o problema. O próprio Vênus gira extremamente devagar, completando uma rotação a cada 243 dias terrestres, mas sua atmosfera corre ao redor do planeta muito mais rápido. Os ventos na altitude das nuvens chegam a cerca de 360 km por hora, mais fortes que os furacões mais violentos da Terra, o que significa que qualquer sonda flutuante ou balão seria arrastado por todo o planeta em cerca de 4 dias. Controlar para onde uma aeronave desse tipo vai é praticamente impossível. Ela simplesmente viaja para onde o vento a levar. Isso não é necessariamente um impeditivo, só exige um projeto de missão diferente. Em vez de um rover dirigindo até um destino escolhido, os engenheiros imaginam plataformas flutuantes indo à deriva para onde a atmosfera as levar, descendo em qualquer local que os ventos entreguem, focadas em medições atmosféricas e sensoriamento remoto, em vez de operações prolongadas no solo. Um dos conceitos em estudo é o de uma aeronave movida a energia solar, capaz de voar indefinidamente pela atmosfera superior, cruzando a uma altitude de cerca de 50 a 60 quilômetros, onde as condições são comparativamente amenas. Painéis solares seriam instalados tanto na parte superior quanto na inferior da aeronave, já que Vênus reflete a luz solar com tanta intensidade que o brilho refletido de baixo é quase tão forte quanto a luz solar direta vinda de cima. Cavalgando os ventos velozes, essa aeronave poderia circular o planeta inteiro a cada poucos dias, carregando instrumentos para estudar a química atmosférica, a estrutura das nuvens e, por meio de radar e imageamento infravermelho, as características da superfície, além de retransmitir dados de eventuais sondas pousadas no solo. Tecnicamente exigente, sem dúvida, mas viável e capaz de oferecer observações de longa duração que uma sonda em órbita simplesmente não consegue igualar. O verdadeiro obstáculo, mais do que qualquer outra coisa, é o custo. Missões a Vênus são caras porque quase tudo precisa ser desenvolvido sob medida. Missões a Marte podem contar com eletrônicos comerciais já blindados contra a radiação e com décadas de experiência de projeto comprovada. Missões a Vênus, por outro lado, precisam de tecnologia completamente diferente e praticamente recomeçam do zero a cada vez. Isso cria um ciclo vicioso. Como as missões a Vênus custam mais, são escolhidas com menos frequência. Como são escolhidas com menos frequência, a tecnologia por trás delas nunca amadurece. E como a tecnologia nunca amadurece, as missões continuam caras. Romper esse ciclo exige investimento sustentado, uma sequência constante de missões, cada uma construindo sobre as lições da anterior, plataformas de hardware padronizadas, reutilizadas entre projetos, e melhorias incrementais se acumulando ao longo do tempo.
Foi basicamente isso que aconteceu com a exploração de Marte. As primeiras tentativas foram caras e arriscadas. Muitas fracassaram, mas os custos acabaram caindo e as taxas de sucesso subiram, até que as missões a Marte se tornassem quase rotineiras. Vênus poderia seguir essa mesma trajetória, desde que exista um compromisso real de voltar. A decisão de que responder a perguntas fundamentais sobre evolução planetária e habitabilidade vale o investimento. Esse compromisso já foi, pelo menos parcialmente, assumido. A Da Vinci Mais e a Veritas representam isso. A Envision reforça isso. O que ainda é incerto é se isso marca um breve pico de interesse ou o início de um programa de exploração genuinamente sustentado. A razão mais profunda para estudar Vênus, no fim das contas, tem menos a ver com o próprio Vênus e mais a ver com a Terra e com os milhares de planetas sendo descobertos ao redor de outras estrelas. Terra e Vênus são impressionantemente parecidos em tamanho. O diâmetro de Vênus corresponde a cerca de 95% do da Terra. Sua massa é de aproximadamente 82% e sua densidade geral é quase idêntica. Os dois mundos se formaram a partir dos mesmos blocos de construção, na mesma região do sistema solar primitivo, praticamente ao mesmo tempo, e ainda assim, seus caminhos se separaram completamente. Um deles se tornou uma biosfera próspera, oceanos cheios de vida, continentes cobertos de florestas, uma atmosfera respirável, um clima que, apesar de eras glaciais e períodos mais quentes ao longo do caminho, permaneceu amplamente estável por bilhões de anos. O outro se tornou um inferno. Entender por que dois planetas tão parecidos acabaram tão diferentes é uma das perguntas mais importantes da ciência planetária, porque a resposta define o que a habitabilidade realmente exige. Quais condições são essenciais para a vida e qual limiar separa um mundo próspero de um mundo morto? E agora mesmo, a humanidade está tentando responder a essa pergunta para mundos que nem consegue visitar diretamente. O estudo de exoplanetas transformou a visão que temos de outros sistemas solares. Milhares de planetas já foram catalogados orbitando estrelas distantes, muitos deles corpos rochosos de escala semelhante à da Terra e de Vênus, muitos situados dentro da zona habitável de sua estrela, onde as temperaturas poderiam, em teoria, permitir água líquida. Mas os pesquisadores só conseguem medir um punhado de características básicas: tamanho, massa, período orbital e, ocasionalmente, para os casos mais brilhantes e próximos, uma noção aproximada da composição atmosférica. As superfícies permanecem invisíveis. A química atmosférica detalhada permanece fora de alcance. Atualmente, não há como dizer se um determinado exoplaneta é genuinamente habitável ou um deserto escaldante disfarçado de uma órbita promissora. O que falta é um ponto de referência, um arcabouço para interpretar os dados limitados disponíveis, construído a partir da compreensão de como planetas rochosos evoluem e quais sinais apontam para a habitabilidade. Vênus pode ser essa referência. Ele demonstra exatamente o que acontece quando um planeta cruza o ponto de virada, quando o aquecimento do efeito estufa se torna irreversível, quando os oceanos evaporam e a atmosfera desaba num manto esmagador de dióxido de carbono. Entender esse processo significa conseguir reconhecer sinais de alerta semelhantes em mundos distantes, estimando quais candidatos se aproximam mais da Terra e quais se aproximam mais de Vênus, e se um planeta situado numa órbita promissora é realmente habitável ou apenas parece assim à distância. Isso importa enormemente para a busca mais ampla por vida além da Terra. Se mundos parecidos com Vênus se revelarem o desfecho mais comum, então análogos genuínos da Terra são tesouros raros. Se o limiar para desencadear um efeito estufa descontrolado for estreito e fácil de cruzar, planetas habitáveis se tornam exceções preciosas, não a regra. Se o destino particular de Vênus dependeu de fatores sutis ou ainda não identificados, então prever habitabilidade em outros lugares exige muito mais informação do que existe atualmente. Isso também importa para entender a trajetória de longuíssimo prazo da própria Terra. Modelos climáticos já prevêem que a Terra vai, um dia, passar por sua própria transformação de efeito estufa descontrolado, não por causa da atividade humana,
mas porque o próprio Sol continua ficando mais brilhante à medida que envelhece. Daqui a aproximadamente 1 bilhão de anos, a produção de energia solar terá aumentado o suficiente para empurrar a Terra além de seu próprio ponto de virada. Os oceanos vão evaporar, o vapor d'água vai reter cada vez mais calor, o hidrogênio vai escapar para o espaço e a Terra acabará se parecendo com o planeta que Vênus é hoje. Esse desfecho é essencialmente inevitável, embora o cronograma exato dependa de detalhes ainda não totalmente compreendidos. Com que eficiência o vapor d'água escapa para o espaço? Quais mecanismos de retroalimentação aceleram ou desaceleram o processo? E em que ponto todo o sistema se torna irreversível? Vênus já passou por essa transição. Estudá-lo de perto revela o que esperar, com que rapidez essa mudança se desenrola, qual é o estado final e se existem fases intermediárias em que a vida poderia se agarrar temporariamente antes do colapso final. Isso não é apenas acadêmico. Entender o futuro distante da Terra ajuda a colocar em perspectiva o quão estreita e temporária é, de fato, nossa atual janela de habitabilidade e o quão frágeis são os sistemas que sustentam a vida complexa. Também oferece um contexto útil para avaliar as mudanças climáticas de mais curto prazo que estão acontecendo agora. O aquecimento causado pelo ser humano não vai transformar a Terra num segundo Vênus, nem de longe. O mecanismo de efeito estufa descontrolado exige condições muito específicas que as emissões de carbono da atividade humana simplesmente não conseguem produzir. Mas estudar como os efeitos estufa podem se amplificar e se retroalimentar ajuda os pesquisadores a modelar de forma mais ampla como os sistemas climáticos respondem a perturbações. Vênus mostra como é um processo descontrolado. A Terra mostra como é a estabilidade. Juntos, os dois definem os limites externos da habitabilidade para mundos rochosos. E essas lições só podem ser aprendidas indo até lá de verdade, medindo a química atmosférica diretamente, analisando materiais de superfície em primeira mão e observando a nusta atividade vulcânica e atmosférica se desenrolar em tempo real. A observação remota feita por telescópios terrestres só consegue levar os pesquisadores até certo ponto. O que é necessário é equipamento em Vênus mesmo, instrumentos atravessando sua atmosfera, sondas pousadas em seu solo e observações de longa duração acompanhando como as condições mudam ao longo de meses e anos. É exatamente por isso que a Da Vinci+, a Veritas e a Envision importam tanto. Elas não são simplesmente missões a um planeta vizinho, são investigações sobre algumas das perguntas mais fundamentais de como os mundos evoluem, o que torna um planeta habitável e onde a Terra se encaixa nesse panorama cósmico mais amplo. Essas perguntas não podem ser respondidas ignorando Vênus por mais algumas décadas, nem despejando todos os recursos em Marte simplesmente porque é o alvo mais conveniente. Elas exigem um estudo sustentado e sistemático do planeta que acabou se revelando nosso gêmeo oposto. Depois de 30 anos, esse estudo finalmente está sendo retomado, mas 3 missões sozinhas não serão suficientes. O que realmente é necessário é um programa de exploração de longo prazo, múltiplas sondas orbitais, múltiplos pousos, sondas atmosféricas e balões, e, eventualmente, missões de retorno de amostras capazes de trazer material venusiano de volta a laboratórios na Terra para estudo detalhado. A ciência sobre Vênus precisa se tornar rotina, e não exceção, com novas missões sendo lançadas a cada poucos anos, cada uma construindo sobre o que veio antes, desenvolvendo aos poucos a tecnologia e a expertise necessárias para uma exploração sustentada. Marte já mostrou o quanto esse tipo de abordagem sustentada pode valer a pena. Décadas de missões lá produziram um entendimento rico e detalhado de sua história, geologia e potencial de habitabilidade passada. Vênus merece esse mesmo nível de atenção, e é possível argumentar que merece ainda mais, dado o quanto se parece com a Terra e o quanto influencia diretamente a interpretação de exoplanetas distantes. Existe um mundo pairando no céu que compartilhamos que quase foi completamente riscado do mapa. Por 30 anos, as prioridades de exploração favoreceram Marte em detrimento de Vênus, favoreceram o caminho mais fácil em vez do mais importante, o familiar em vez do difícil,
A busca por vestígios microbianos antigos em leitos de lagos secos, em vez da tarefa mais árdua de entender como nosso gêmeo planetário virou um inferno. Essa escolha não foi de todo irracional. Marte é de fato mais fácil de explorar, seus desafios de engenharia são mais administráveis, e as chances de encontrar vida passada ou presente por lá, embora pequenas, não são nulas. Existe valor científico real em estudar Marte. Ele continua sendo um alvo legítimo e que vale a pena. Mas Vênus importa mais. Ele guarda pistas sobre o futuro da própria Terra, sobre o quão estáveis são, de fato, os climas habitáveis, e sobre o quão comuns, ou raros, mundos genuinamente parecidos com a Terra podem ser pelo universo afora. Tempo foi perdido. 3 décadas de missões que nunca decolaram, 3 décadas de dados nunca coletados, 3 décadas de avanço na compreensão da evolução planetária adiadas, simplesmente porque as atenções estavam voltadas para outro lugar. As consequências dessa lacuna são reais. Ainda ninguém sabe com precisão quando Vênus perdeu seus oceanos. Ninguém sabe se ele permaneceu habitável por bilhões de anos ou perdeu sua água rapidamente logo após se formar. Ninguém sabe, com certeza, se as Tesserais são continentes antigos ou simplesmente platôs vulcânicos. Ninguém sabe se algum vulcão está em erupção agora mesmo. Ninguém sabe exatamente o que está gerando a fosfina e a amônia detectadas à deriva em suas nuvens. Cada uma dessas é uma pergunta que missões que a humanidade optou por não lançar já poderiam ter respondido. Mas a maré virou. A Da Vinci+, a Veritas e a Envision representam um novo compromisso com o estudo de Vênus. O reconhecimento de que dar as costas a esse mundo por tanto tempo foi um erro. Essas missões devem chegar a Vênus em algum momento da década de 2030. Elas vão mapear a superfície com precisão sem precedentes, medir a composição atmosférica com uma exatidão nunca antes alcançada, sondar a estrutura interna do planeta, caçar vulcanismo ativo e investigar a fundo a verdadeira origem das Tesserae. E, sem dúvida, vão levantar perguntas totalmente novas. Toda missão a Vênus fez exatamente isso. Quanto mais os pesquisadores aprendem, mais estranho o planeta se torna. Sua atmosfera se comporta de forma mais complexa do que os modelos prevêem. Sua superfície parece mais jovem do que a teoria diz que deveria. Sua química se recusa a seguir as expectativas. Vênus está longe de ser um mistério resolvido. É um quebra-cabeça que só se aprofunda a cada nova observação. Talvez seja exatamente essa imprevisibilidade que fez as atenções se afastarem para começo de conversa. Marte, em comparação, parece mais palpável. Sua história praticamente escrita em pedra, esperando pacientemente para ser decifrada. Vênus é turbulento, hostil e teimosamente resistente a explicações simples. Mas a ciência nunca foi feita para perseguir apenas o que é conveniente. Ela existe para buscar o que realmente importa. E poucas perguntas carregam mais peso do que entender como planetas parecidos com a Terra evoluem, o que determina se eles permanecem habitáveis e onde o nosso próprio mundo se encaixa nesse espectro. A humanidade está voltando a Vênus porque precisa, porque essas perguntas exigem respostas de verdade, porque 30 anos olhando para o outro lado já foi tempo demais. A próxima era da exploração de Vênus está prestes a começar, e talvez dessa vez o mundo não vá dar as costas de novo. Talvez, dessa vez, exista um compromisso sustentado, capaz de construir conhecimento real e bases tecnológicas para verdadeiramente entender nosso gêmeo estranho e familiar. Talvez Vênus finalmente receba a atenção que sempre mereceu. Ele continua esperando lá, imutável e paciente, envolto em suas nuvens de ácido sulfúrico, guardando segredos capazes de transformar a forma como entendemos os mundos por todo o universo. Está na hora de voltar. O que se sabe até agora são fragmentos espalhados de um quebra-cabeça muito maior, reunidos ao longo de décadas de observação esporádica. As primeiras sondas soviéticas ofereceram vislumbres breves e fugazes da superfície. A Magalhães mapeou o terreno em detalhes, mas não conseguiu explicar por que ele parecia tão jovem. Diversos levantamentos atmosféricos encontraram assinaturas químicas inesperadas sem nunca conseguir determinar sua origem. Cada resposta obtida só gerou novas perguntas. A Da Vinci mais vai mergulhar na atmosfera,
registrando sua composição e fotografando o solo abaixo. A Veritas vai orbitar por anos, observando erupções e mapeando cada Tessera em detalhe. A Envision vai preencher detalhes adicionais, direcionando instrumentos de alta resolução para regiões específicas de interesse. Juntas, essas três missões devem revelar quando a transformação de Vênus começou, com que rapidez aconteceu, se o planeta chegou a ser genuinamente habitável, quais forças moldaram sua superfície e se a vida poderia de alguma forma sobreviver em suas nuvens. Mas elas não vão responder a tudo. Nem um trio de missões conseguiria. Vênus vai continuar estranho, resistente a explicações fáceis, e é assim mesmo que deve ser. O universo raramente entrega seus segredos com facilidade. A compreensão só vem por meio de observação paciente, medição cuidadosa e esforço sustentado ao longo do tempo. A humanidade deu as costas para Vênus por 30 anos. Isso foi um erro, mas erros podem ser corrigidos, e o retorno já está em andamento. Não porque seja simples e não porque esteja na moda, mas porque entender Vênus significa entender a Terra, entender o que realmente torna um mundo habitável e entender exatamente o que se pode perder sem cuidado e atenção. Essas missões vão decolar nos próximos anos e chegar a Vênus em algum momento da década de 2030, e pela primeira vez em décadas, dados novos vão fluir de volta do nosso gêmeo há tanto tempo esquecido. O planeta que virou um inferno vai finalmente começar a explicar como chegou a esse ponto, e ao fazer isso, pode ensinar à humanidade como reconhecer vida onde quer que ela exista, como protegê-la aqui em casa, e como valorizar o quanto são estreitas as circunstâncias que hoje, por enquanto, fazem da Terra um paraíso flutuando na vastidão do espaço. Vênus espera no céu acima de todos nós, paciente, imutável, eterno,